Pode começar. Olá, meu nome é Viviane, eu sou professora, trabalho na rede municipal do município de Itaúna do Sul. Estou passando aqui hoje para contar um pouco da minha história para vocês, que se resume na minha vida, assim, de um modo geral. Antes de 2017, eu era uma pessoa ativa, brincalhona, tinha mais alegria no meu olhar, nas minhas atitudes. E em 2017, eu recebi uma notícia que ela caiu assim como uma bomba mesmo. Como mesmo uma bomba, porque a gente não imagina que um dia a gente vai receber um diagnóstico de um câncer. Mesmo eu tendo tido na minha família, mais objetivamente, né, a minha mãe teve um câncer de mama há 16 anos atrás, e eu não esperava que isso pudesse acontecer comigo. Não por me achar melhor que ninguém, mas porque a gente nunca espera que aconteça realmente com a gente. E em 2017, eu num banho normal de todos os dias, senti num toque um elemento diferente na minha mama, que não estava ali. Como eu conhecia o meu corpo, eu sabia que aquilo não estava ali em um outro momento. Me preocupei, era uma sexta-feira, achei que eu não ia sobreviver até a segunda para procurar uma ajuda e ver o que era aquilo. E liguei para os meus filhos, que eles moram fora, e eles conseguiram marcar uma consulta com uma mastologista, e eu fui até ela. Chegando lá, ela fez o exame e realmente tinha um caroço na minha mama esquerda. Fui para os exames de rotina e fui para a biópsia. Na biópsia, deu que era um tumor maligno. O mundo caiu? Caiu. Rompeu a estrutura? Rompeu a estrutura. Não é fácil receber um diagnóstico de câncer. Não é fácil. E eu estava ao lado da minha família. Estava eu, meu marido, a minha mãe e os meus filhos. O meu sofrimento foi maior ao ver o sofrimento no olhar deles. E principalmente para uma mãe, né? E ela já tinha passado por isso também. E daí veio assim, na minha cabeça: e agora? E agora, José? O que fazer? O que eu vou fazer? Deus simplesmente assoprou no meu ouvido: você vai lutar. Eu estou com você e nós vamos vencer. E olha, a partir do momento que eu entreguei o meu problema para Deus, que eu falei assim: Senhor, agora não sou eu mais, né? Agora é o Senhor, né, que vai lutar por mim, porque eu não tenho forças nesse momento. Então eu comecei a confiar e acreditar que a gente ia conseguir. E depois foram longos dias. Por mais que fosse uma semana a cada exame, parecia assim uma eternidade. A cada resultado de exame que a gente aguardava, parecia mesmo uma eternidade. E fui encaminhada para oncologista, recebi o nome do tipo do tumor que tinha, o tipo de tratamento que eu ia me submeter,
E lá vem a bomba de novo, né? Vamos para quimioterapia. Quimioterapia é um tratamento agressivo, é um tratamento que quem olha e quem vê a pessoa fazendo é só um sorinho que está descendo ali na veia. É o nosso remedinho da cura, mas é uma quimioterapia. E essa quimioterapia traz algumas sequelas. Eu virei e perguntei assim: doutora, meu cabelo vai cair? Vai, Viviane, vai cair o teu cabelo. Eu falei assim: não me importo, né? Eu não ligo muito pro cabelo. Mentira, gente, muita mentira. O cabelo caiu. Ele cresceu de novo, tá aqui, ó, grande. Eu sabia que ele ia crescer, mas ele caiu. E com ele vieram as unhas roxas, vieram as quedas, vieram a baixa estima, porque se a gente tá se sentindo doente, se falta alguma coisa, né, a gente perde a autoestima. E aí entra o apoio das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando eu sei de alguém que está passando por essa situação e sei da importância que é o apoio das pessoas à nossa volta, eu procuro dar o meu apoio, porque realmente faz toda a diferença, né? O apoio da família, o apoio dos amigos. Eu tive apoio de estranhos, de pessoas que não tinham contato comigo. E isso é muito lindo, ver o agir de Deus na nossa vida, né? Porque tinha pessoas que a gente nem cumprimentava e vinha. Uns falavam de algum remedinho caseiro, outros falavam de fé, outros vinham falar a palavra para você. E isso é muito bom, isso é muito importante. Eu fiz as quimioterapias, né? Passei por todo esse processo, fui para a cirurgia. Quantas pessoas já fizeram cirurgia, né? Mas eu não tinha feito. E a mastectomia é uma mutilação. Tipo, é um órgão que ninguém vai ver que está faltando. Mas é como se eu tivesse amputado um dedo, tivesse cortado uma mão, tivesse tirado o braço. É uma mutilação. Aí veio de novo todo aquele processo de aceitação, né? E depois disso eu fui para a rádio. Então, o meu processo foi lento e bem drástico mesmo, né? Bem cruel. Nesse tempo que giraram em torno de 6 meses do dia da primeira quimioterapia até o dia que eu tive alta da rádio, que foi o último processo, e daí de lá para cá a gente toma um remedinho durante 5 anos, foram assim dias assim muito intensos, dias que na verdade eu pensava que o dia não ia acabar. Parece que não eram só 24 horas que tinha um dia, parece que tinha assim 36 horas. A gente queria que chegasse no horário para a gente poder, né, ir para casa, né, e parece que tomar banho, tirar um pouco de tudo aquilo que a gente estava passando ali, mas não, aquilo era da gente, eu tinha sido escolhida para passar por aquilo ali, né? Eu tinha sido, isso já estava no meu caminho, já estava na minha vida. E com isso, eu aprendi a ser forte, que a gente só aprende a ser forte no momento em que a gente está mais fraco, né? A gente acha que a gente não vai ter forças, mas nesse momento a gente vê o quanto a gente é forte. E o quanto é importante a gente se conhecer, porque se eu não me conhecesse, eu jamais iria atrás daquilo. E daí também não saberia, né? Até o momento que aquilo já tivesse se alastrado ou coisa pior, né? Mas a passagem do câncer de mama na minha vida
foi assim, uma lição. Foi uma lição tanto quanto aprender a ler e escrever, tanto quanto aprender a ser mãe. Foi uma lição mesmo. E assim, é bem difícil. Na verdade, eu queria só tirar aquilo de mim, sabe? Que se ele não estava bom, eu ia querer aquilo mais em mim pra quê, né? Naquele momento a gente não consegue muito, a gente não tem muitas ideias no lugar, sabe? Então a gente precisa mesmo das pessoas que estão à volta para ajudar, ajudar a gente a decidir as coisas. E essa decisão foi assim, mais dos meus filhos do que minha. Porque eles imaginavam assim, para minha mãe voltar, eu coloquei a prótese na mesma cirurgia. Porque, como eu disse, o câncer de mama, ele mexe muito com a autoestima, né? Mas, naquele momento, eu não me importava em tirar a mama. Mas e depois? Como eu iria me sentir ao olhar no espelho, né? Ao querer vestir uma outra roupa, assim. Então, eles pensaram em tudo isso. E eu tinha essa escolha de colocar a prótese naquele momento, de não colocar nunca mais e de colocar daí 5 anos ou 2 anos. Eles falaram assim, a minha mãe vai colocar agora porque para ela voltar aqui, eu acredito que ela não volte. Porque, ai, que medo, gente, de médico. Mas o médico só nos ajuda, né? Tudo isso é uma ajuda. Mas a gente, o inconsciente, às vezes não deixa a gente perceber, né? Que o medo às vezes está maior. Às vezes. Então, eu acredito que isso seja um pensamento, acho que de todas as pessoas que passaram por isso e venceram, né? Que as pessoas, né, não desanimem, que as pessoas lutem, que as pessoas tenham fé em Deus, porque, em primeiro lugar, né, é a nossa fé que move. Deus, se ele disser assim, não, é não. Mas se a gente tiver fé em Deus e acreditar que Ele tem o melhor para nós, Ele vai nos dar o melhor, né? Para as pessoas tomarem consciência, não ficarem com vergonha, não irem adiando. Para as pessoas que estão passando por isso, conversar mais com outras pessoas. Porque o conversar ajuda muito, né? Às vezes a gente vai guardando, e isso não é bom. E a gente, né? Tipo, eu converso com, por exemplo, eu converso com a Divina, né? As duas tiveram o mesmo problema. E daí a gente vê que cada caso é um caso. O dela foi de uma forma, o meu de outra, mas se resume tudo a mesma coisa, né? É o câncer de mama. E assim, como a minha mãe teve também, e a minha mãe passou por todo esse processo, ela sabia que era difícil passar, e quando ela soube do diagnóstico, ela entrou em desespero. Porque eu não disse aqui, mas quando eu fui para a primeira quimioterapia, eu pesava 47 quilos. Então, era... Qual é a sua altura, Vivi? 1,62 m. Não sei, você tá bem magro. Era muito abaixo do peso. E qual é o pensamento de uma mãe com uma filha com 47 quilos? Ela não tem estrutura para aguentar isso, para passar pelo que eu passei. Mas a gente, como eu disse, a gente recebe forças, né? Quando a gente está mais fraco. Sim. Então...
teve algum momento de quando você pegou o seu diagnóstico, você questionou a Deus o porquê isso aconteceu com você? Em algum momento a sua fé foi abalada? Foi. No momento em que a gente recebe o diagnóstico, é impossível a gente não questionar. Por que comigo? Por que tem que passar? Né? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? Né? Porque a gente acha que é o fim. Porque mesmo com todo esse tratamento, né? Com avanço, né? Dos tratamentos, a gente ainda associa câncer à morte, né? E assim, não é assim, porque morre-se de dengue, morre-se de tantas outras coisas, né? É apenas uma etapa, um pedaço que a gente tem que passar. Mas eu questionei sim. Fiquei imaginando por que, né, comigo e se eu estava preparada para passar por aquilo, Sim. né? Só que Deus, na primeira quimioterapia, é até engraçado de dizer que Deus deu um chacoalhão assim na gente, né? Oh, acorda, não é só você, né, nesse mundo. Você tá passando porque é o seu momento, você tem que passar por isso. E daí, quando eu fiz a primeira quimioterapia, eu sempre fui muito fraca de imunidade, nunca tive uma imunidade muito boa, e a quimioterapia, ela cai mais ainda a imunidade. E nesse cair de imunidade, eu tive febre. Febre é sinal de alguma coisa errada no organismo. E meu marido, o Miguel, me levou para Londrina, porque o meu tratamento era lá, me levou direto para o Hospital do Câncer de Londrina. Chegando lá, o médico me internou, porque febre não é legal para quem está com tratamento quimioterápico. E só tinha lugar para mim na ala da pediatria, onde não se internava adulto. E daí lá eu vi que realmente eu estava questionando Deus e cobrando algo que eu não tinha esse direito, porque lá tinham crianças que estavam começando a vida. Eu tive de companheira de quarto um bebê de 4 meses de idade que tinha sido diagnosticado com câncer. E em que momento esse bebê questionou Deus? A mãe questionou? Pode ser. Mas se fosse algo assim, que Deus tivesse dado assim de propósito, ou tipo assim, eu vou te castigar por algo, ou eu vou... que castigo esse bebê estaria recebendo nesse momento, né? Então, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente questiona sim. A gente questiona muito, abala toda a estrutura, tanto familiar como a nossa. E assim, o físico a gente se cura mais rápido, porque eu estou curada, em nome de Jesus eu estou curada. Faço acompanhamento. O emocional, ele fica abalado mais tempo. Então, qualquer dorzinha que a gente tem, a gente já fica com medo, com receio de, né, ter que passar por tudo aquilo de novo. Mas o importante é que, né, a gente consegue passar, fazer o tratamento, né, se curar, fazer como eu posso dizer, dá tempo da gente pensar em muita coisa, a gente tem muito tempo de pensar em toda a nossa vida. Parece que rebobina uma fita e você vai vivendo assim, tudo aquilo que você viveu de novo até chegar naquele momento do diagnóstico. Quando a gente recebe o diagnóstico, até chegar naquele momento, você recebe o diagnóstico e faz assim, volta toda uma fita e fala assim, meu Deus, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter vivido mais, eu poderia ter rido mais. Agora acabou.
a gente pensa que acabou, né? Eu pensei assim, poxa vida, eu não vou ver meus netos, gente, como assim? Criei 2 filhos até nessa idade para não ver netos. Então, a gente pensa mesmo que vai morrer. A gente tem certeza naquele momento que a gente vai. É a nosso fim ali, né? Que a gente está indo embora. Né? Não é bem assim, né? A gente só vai no momento mesmo determinado por Deus e a gente tem que procurar uma melhora ali, né? Com tudo isso que a gente ouviu hoje, Felipe, tanto de você quanto da minha mãe, a gente percebe que em todo momento vocês falam de Deus e de fé. Numa escala de 0 a 100, você colocaria Deus em quantos por cento? Nossa, se eu pudesse ter uma escala de 0 a 1000, ele estaria em 1000. É assim, não tem. A quem atribuir o ter vencido a doença, ter passado por todo esse processo, a não ser para Deus. Porque mesmo que eu tenha tido força para passar, quem me deu essa força foi Deus. Então, em momento nenhum, a gente, como eu posso dizer, a gente duvida da existência de Deus. Porque lá, naquele momento em que eu fiquei internada, porque foram 4 internações, foram 7 quimioterapias, foram 4 internações. Quando a gente está lá, eu até li esses dias na internet que não tem quem ouça mais uma oração do que as paredes de um hospital, né? E ali a gente pedia por todo mundo, né? Senhor, já que eu vou ir, cuida dos meus filhos, né? Cuida da minha mãe para ela não sofrer. Cuida de todo mundo que está me querendo bem hoje. E não tem lugar. Realmente a gente pensa muito que a gente não vai conseguir, sabe? Então, o lugar de Deus é no topo sempre. Que se não fosse mesmo, era Ele que estava ali ouvindo as minhas orações, eu não tinha mais ninguém para conversar naquele momento, né? E eu creio que Ele tenha ouvido tudo, né? E tenha me dado tudo isso. E é isso. E o que você quer falar para sua família? Então, minha palavra para minha família é só gratidão, né? Eu sou grata a Deus pela vida deles, né? Sou grata a Deus pelos meus filhos, que eles, né? Eles estavam lá, abriram mão de muita coisa para me acompanhar, de 2017 para cá. Eu fiquei lá, né, em Londrina, que meu tratamento foi lá. Como a rádio era todos os dias, eu tinha que estar lá para poder fazer essa radioterapia. E eles acordavam 5 horas da manhã, porque era o horário que eu ia até lá para pegar a senha, para passar para os procedimentos. Isso todos os dias. O meu tratamento foi pelo SUS. O tratamento do SUS é muito, muito bom. Não há diferença entre um tratamento do SUS e um tratamento particular, porque a diferença é só o tempo de espera. Mas a gente está aqui, né, para isso. A gente não pode ter pressa de viver. Porque se a gente tiver pressa de viver, a gente tem pressa de morrer. E a gente está aqui para isso, para viver um dia assim de cada vez mesmo, né? E os meus filhos foram assim. O apoio que eu tive do Miguel foi muito, muito grande. A minha mãe não se compara, porque a gente sofre quando é com a gente. Mas eu creio que o sofrimento dela foi maior quando foi comigo do que quando foi com ela, né? Então, ela me acompanhou, ela mesmo com 72 anos de idade, ela ia pra lá comigo, ficar lá comigo, porque a gente passa mal, né? Fazia rádio, chegava em casa, eu passava mal, e ela estava ali, né? Pra me dar apoio, porque meus filhos tinham que trabalhar, e ela ficou me acompanhando. Então, o que eu tenho para dizer para minha família é que eu sou grata mesmo, grata, né, por tudo que eles fizeram.
grata a Deus mesmo pela vida deles e peço a Deus saúde, né? Para eles e para as pessoas também, né? Fora a minha família, que é essa família mais próxima, eu tive meus tios, meus primos, né? Que também estiveram comigo, não às vezes ali, junto ali, fisicamente, mas em oração eles estavam comigo, sempre estavam ligando, perguntando, né, como é que estava. E isso é muito importante, né? A gente saber que a gente é amado, que a gente é querido, que as pessoas se preocupam com a gente, né? É muito importante isso.